Eis que eu porei um velo de lã na eira. Se o orvalho estiver somente no velo, e secura sobre toda a terra, então conhecerei que hás de livrar Israel por minha mão, como tens dito. E assim sucedeu, porque ao outro dia se levantou de madrugada e apertou o velo, e do orvalho do velo espremeu uma taça cheia de água. E disse Gideão a Deus: não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez. Rogo-te que só esta vez faça a prova com o velo. Rogo-te que só no velo haja secura, e em toda a terra haja orvalho. E Deus assim o fez naquela noite, pois só no velo havia secura, e sobre toda a terra havia orvalho. A palavra do Senhor aqui nos fala a respeito de Gideão. Gideão, Deus aparece a ele e fala para ele que ia livrar Israel por a mão dele, porque Israel estava sendo oprimida por os medianitas. E a palavra do Senhor então diz que certo dia Gideão estava no lagar malhando trigo, e um anjo aparece para o Senhor. Na realidade era o próprio Deus, uma forma teofânica, aparece para ele. E aí ele diz para ele: varão valoroso, vai nessa tua força, porque pelas tuas mãos se lhe há de livrar o povo de Israel. E a palavra do Senhor então diz que ele faz uma oferta ao Senhor, e depois ele vai lá. A primeira coisa que ele faz é ir lá e derrubar o altar de Baal, que era do seu pai. E a palavra do Senhor então diz que os moradores ficam com raiva, então vão querendo perseguir ele. Porém o pai de Gideão diz para os homens: deixe que Baal contenda, ele não é Deus. Se ele é Deus, ele faz lá, ele vai se vingar do meu filho Gideão. Não precisa vocês botar as mãos. Então a palavra do Senhor diz que Gideão, então, ele ali junta alguns homens para poder ir ali à peleja, para livrar Israel. Então ele diz assim: eu quero saber realmente, antes de ir para a peleja, eu quero ter certeza que foi Deus que falou comigo. Deus já havia falado, aparecido a ele de uma forma, ele já tinha tido ali uma revelação, porque da forma como o próprio Deus apareceu para ele, em forma de um anjo, quando ele ofereceu o sacrifício para ali aquele anjo. E ele diz assim, ele reconheceu, ele diz: olha, eu vou, ai de mim, porque eu vou morrer, porque eu vi o anjo do Senhor. Porém o anjo disse para ele que ele não iria morrer. Então ele diz essa palavra, ele fala assim: olha, se o Senhor há de livrar Israel pelas minhas mãos, então eu quero fazer uma prova com o Senhor, eu quero saber se é o Senhor mesmo que está nesse negócio. Ele disse: olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou pôr esse velo de lã aqui, e se amanhã o orvalho estiver somente no velo, e em volta a terra estiver toda seca, eu saberei que o Senhor há de livrar Israel pela minha mão. E assim ele fez. E a palavra diz que pela manhã, quando Gideão vai lá, o velo de lã ele pega, espreme o velo de lã, e ele enche uma taça de água. E em volta estava tudo seco. E então, mesmo assim, ele diz assim: olha, ele se levantou de madrugada. Então ele disse assim: Senhor, não se acenda contra mim a tua ira, mas eu quero ainda fazer prova de novo. Eu quero ter certeza que o Senhor é comigo, que o Senhor vai livrar Israel pelas minhas mãos. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pôr esse mesmo velo de lã aqui, e se amanhã esse velo de lã estiver seco e água e orvalho em volta, eu saberei que é o Senhor que está comigo, e eu não temerei, e eu irei lá livrar Israel. E assim ele fez. E a palavra diz que pela manhã, quando ele acorda, todo em volta tinha orvalho sobre toda a terra, porém o velo de lã estava sequíssimo. Então a palavra do Senhor diz que assim Deus fez. Então Gideão, ele então se levanta de madrugada, ele reúne o povo que estava com ele, ele vai e toca a trombeta, e agora ele começa a convocar os homens para ir à peleja, porque ele sabia que Deus era com ele, ele tinha certeza que Deus era com ele. Então, amados, muitas vezes
Nós temos situações na nossa vida que Deus está falando conosco. E nós, para termos certeza que é Deus, podemos fazer prova do Senhor. A palavra do Senhor, ela diz isso, que nós podemos realmente fazer prova do Senhor, para saber se o Senhor é conosco naquela situação. Porque às vezes Deus fala umas coisas para nós que às vezes nós não entendemos. Porque naquele momento, amados, falar para Gideão assim: Gideão, você vai livrar Israel das mãos dos medianitas. Para nós falando, irmãos, era uma coisa muito simples. Porém, Gideão sabia da complexidade que era isso. Porque a palavra do Senhor diz que os medianitas, havia 7 anos que eles ali dominavam sobre o povo de Israel. A palavra diz então que eles oprimiam Israel de uma tal forma que Israel, ele já se escondia nos montes, ele se escondia em caverna, ele se escondia em fortificações. A palavra do Senhor diz que quando o povo de Israel plantava, quando chegava a época da colheita, os medianitas vinham igual gafanhotos sobre a terra, levava toda a colheita deles, deixava eles sem nada. A palavra do Senhor diz que quando eles estavam ali com seus rebanhos, os medianitas vinham e levavam todo o seu rebanho embora. Os medianitas eram homens treinados em guerra. Israel estava numa situação desfavorável. Israel não era homem, não tinha um exército, não tinha armas suficientes, não eram homens treinados em guerra. Gideão parava e perguntava, então dizia: como poderemos livrar Israel das mãos dos medianitas, da opressão dos medianitas? Porque nós somos um povo que não temos como lutar contra os medianitas. Mas Deus aparece para ele, e ele ainda mais, sendo o menor da casa do pai dele, ainda sendo o menor da tribo, porque da tribo dele era a tribo menor que tinha. E ele diz: como que vai suceder isso? Gideão não era covarde, Gideão não era um homem que não cria, apenas as situações diante de Gideão era uma situação desfavorável para ele. Então Gideão queria ter certeza se Deus era com ele. Gideão coloca ali e fala assim: eu quero ter certeza, se eu tiver certeza que Deus vai comigo, que realmente o Senhor está comigo nesta peleja, eu irei na frente lá, eu irei com o povo, eu vou lá formar um exército e vou para a batalha. E aí, amados, quando nós olhamos, Deus então coloca agora Gideão à prova. Ele começa a convocar o povo, aparece 33 mil homens. Gideão ficou até um pouco alegre, disse: dá para nós bater uns 2 dias de peleja, eu acho que dá para nós conseguir vencer. Porém agora era a hora de Deus fazer prova com Gideão. Deus fala para Gideão assim: Gideão, tem muitos homens com você. Sabe o que acontece, Gideão? Grita aí, que todos os medrosos, os covardes, volte para trás, os que estão com medo. E aí Gideão pensa, eu imagino Gideão pensando: eu vou falar isso, vai voltar uma meia dúzia. Mas não, irmãos. A palavra diz que dos 32 mil, volta e fica apenas 10 mil, é isso? Fica 10 mil. E a palavra então diz que agora é a segunda vez, Deus coloca à prova Gideão, a fé dele pela segunda vez. Deus diz para Gideão: Gideão, tem muita gente ainda contigo, leva esse povo para beber água, que lá eu vou mostrar para você quem é que vai para a peleja. E a palavra diz que quando agora os homens chegam, e ele vai mandando separar aquele homem que levar a água à boca e aquele que beber diretamente na água, Gideão, você coloca a parte. E a palavra diz que ele coloca, e de um lado fica 300 homens. E a palavra diz que quando Deus fala com Gideão agora, diz: Gideão, você vai para a peleja, mas você só vai com esses 300 que está aqui, Gideão. Mas agora, amados, era Deus que estava fazendo a prova com Gideão, porque Deus já tinha se mostrado para ele. E agora você imagina, se já estava difícil lá no começo para Gideão, ele fez essa prova porque ele queria ter certeza que Deus era com ele.
E agora você imagine ele, apenas com 300 homens. A confiança dele tinha que ser total em Deus. E às vezes Deus nos coloca em situações que nós olhamos e dizemos: Deus, não tem possibilidade disso acontecer. Aos nossos olhos, irmãos, é impossível acontecer. Porque nós nos enxergamos pequenos, nós nos enxergamos que não temos capacidade, nós nos enxergamos que não tem possibilidade nenhuma disso acontecer. Porém, quando nós temos certeza que Deus está mandando, quando nós temos certeza que Deus está no negócio, nós podemos confiar na palavra do Senhor. E a palavra do Senhor diz que Gideão creu na palavra e ele foi para a peleja. E é interessante, irmãos, que a arma que Deus dá para Gideão, ele diz para Gideão: Gideão, você não vai levar espada, você não vai levar flecha, você não vai levar arma nenhuma, Gideão. E o que nós vamos levar, Senhor? Cântaro, tochas e buzina. Vencer uma peleja já estava difícil, irmãos, e agora sem arma. A arma que Deus mandou Gideão descer para a peleja: cântaro, tocha e buzina. Como vencer uma guerra diante de uma situação dessa, irmãos? Com essas armas, quem vai para a peleja vencer uma peleja com essas armas? Deus muitas vezes nos dá algumas direções que nós ficamos pensando: Deus, como pode ser isso? Nós não entendemos as situações que Deus nos coloca. Mas se foi Ele que mandou, confia, acredite no que Deus está falando, porque a vitória virá por aquilo que Ele tem dito. Se é Deus que está falando, se Deus que está mandando, confia, porque é Ele que está no negócio. Por isso que nós devemos ter confiança naquilo que o Senhor está falando. Precisamos realmente fazer prova do Senhor para saber se Deus está nesse negócio. Porque se Ele tiver, irmãos, se Ele mandar, Ele vai fazer como Ele quiser, porque o jeito é Ele que dá. Oh, aleluia! E a palavra do Senhor diz que no meio da noite, quando Gideão chega com cântaros, tochas e buzina, Deus manda quebrar os cântaros, levantar as tochas, tocar a buzina. Diz que no meio do exército dos medianitas, eles começam a se matar uns contra os outros. Eles começam a se guerrear entre eles próprios. E quando Gideão e os seus homens descem, chegando no vale, os homens estão mortos. Porque o Senhor falou, Ele vai cumprir. Então não sei o que o Senhor tem dito para você fazer, mas por mais absurdo que pareça, por mais estranho que pareça para você, faça prova com o Senhor e vai acreditando na palavra dEle, porque se Ele falou, a vitória virá com certeza. Amém? Eu agradeço essa oportunidade.